Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Versículo 24. Caminhando com Deus e como andar com Deus. Versículo 24 diz assim: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora abra no livro de Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13, versículo 10. A partir do versículo 10 e versículo 11. Diz assim: Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. No capítulo 13, para você compreender, versículo 1 diz assim: Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas nas águas. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vá ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que ordenei que escondeste ali. Eu fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Versículo 8. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Fala, Senhor, ajuda-me. Quantos aqui desejam andar com Deus? Amém. Mas aquele desejo, sabe, ardente de andar com Deus. Vamos nos colocar em pé. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis as nossas vidas. Queremos aprender, Senhor, contigo e aprender com todos os homens e mulheres da tua palavra que foram exemplos para nós. Senhor, não foi em vão que todos eles foram provados. Passaram por grandes lutas, passaram por grandes provas. O Senhor deixou o exemplo, o Senhor tem mostrado, através da tua palavra, o exemplo de cada um. Olhar para a vida de Enoque é se perguntar o que aconteceu com Enoque. Como era a vida deste homem, a ponto do Senhor o levar para si. A ponto, Senhor, do teu coração se apegar ao exemplo, à vida, ao padrão elevado de vida que tinha Enoque. Ensina-nos este caminho, nesta noite, de andarmos contigo, de meditar na tua palavra, de nos aproximarmos de ti, porque quanto mais próximos andamos contigo, mais será, Senhor, a perfeição e a santidade em nossas vidas. Abençoa-nos, abençoa o teu povo nesta noite.
Abençoa, Pai, a tua igreja. Traz, ó Deus, uma virada total em cada coração e neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor e podeis assentar. Podeis assentar em nome de Jesus. Olhar para a vida de Enoque é observar e se perguntar: o que Enoque fez? Eu sempre me perguntei, porque a palavra de Deus só fala isso de Enoque. E Enoque, ele faz parte, ele pertence à galeria dos heróis da fé. Então você olha para a vida de Abraão, e Abraão foi um homem provado na sua fé, na sua família. Você olha para Moisés, e todos nós conhecemos a vida de Moisés. Abriu o Mar Vermelho, conduziu o povo, sabe? Chegou diante de Faraó, fez o seu discurso do eu sou, me mandou. Você olha para a vida de Davi, construiu o templo, derrubou Golias, e eu fiquei pensando nisso. Todos eles fizeram grandes coisas. Todos eles foram marcados. Você olha para a vida de Pedro. A vida de Pedro antes da conversão era uma vida atribulada. Era uma vida de altos e baixos. Era uma vida que ele estava crendo, daqui a pouco ele não estava. Ele estava feliz. Podemos olhar para a vida de Pedro e achar Pedro tão sanguíneo e bipolar. E quando você olha para a vida de Enoque, a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus para si o levou. Que caminhada é essa? Que homem é esse? Que vida é essa? Deus, o que é que este homem fez? Como era a vida deste homem? A ponto do Senhor se apegar a ele. Se apegar e dizer: não, eu quero você comigo. Você vai ficar comigo, porque você é bom, você é santo demais para estar nesse lugar. Fala, glória a Deus. Aí você lê no livro de Jeremias, que Deus fala para o profeta: vai, compra um cinto de linho e coloca este cinto de linho sobre os seus lombos. Aqui, ou aqui, mas eu acho que é aqui, amarrado o cinto. E Deus fala assim: pega este cinto, amarra em você, fica contigo, porque é assim que eu desejo que o meu povo ande comigo. Diga aleluia. Isso é lindo demais. Senhor, é assim o amor, é assim que Deus deseja que nós, o seu povo, nos apeguemos a Deus, andemos com Ele desta maneira, apegado, grudado, lado a lado, olhando o exemplo, olhando para a sua palavra, se espelhando em Jesus, se espelhando nos grandes heróis. Mesmo com as suas lutas, eles resistiram no dia da angústia, no dia da sua tribulação. Diga aleluias. Como é que eu vou cultivar? Como é que eu vou construir? Porque o andar com Deus, o se relacionar com Deus, é construção. Eu preciso construir isso. Eu preciso construir um relacionamento com Deus. Ontem eu ouvi com muito carinho a palavra de domingo. E chorei, andando numa esteira e dizendo: Deus, eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. Eu preciso construir um relacionamento contigo. E o se relacionar com Deus é tão maravilhoso, porque às vezes a gente fala assim: Senhor, mas as coisas deste mundo me atraem.
Eu sou fraco, sabe, Senhor, eu morro, eu sofro tentações. Quando eu vejo, eu já fiz. Como é que eu vou mudar isso na minha vida? Sabe o bêbado que quer parar de beber? Diga, sei. Adianta se todos os dias ele passar na calçada do bar e ficar com vontade, uma hora ele vai entrar. Então eu tenho que mudar de rua. Senhor, eu não posso passar por esta rua. Eu não posso passar no mesmo lugar. Então eu tenho que mudar a minha atitude, mudar o meu pensamento. Porque eu preciso construir um relacionamento com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. Quando você olha para o seu filho ou para a sua filha e se percebe que ele está meio estranho, está meio esquisitinho, que ele já está com uma cor diferente, sabe quando você percebe? Não, o meu filho ele está crescendo e ele está ficando diferente. O diferente não é para melhor, porque se ele está para melhor a gente fica sossegado. Mas ele está diferente, está ficando pior, tem alguma coisa esquisita, já não é mais o mesmo. Então a gente começa a se aproximar para se relacionar melhor e entender o que se passa ali. Não é assim? O se relacionar com Deus é você se aproximar de Deus. Se aproximar dele é se aproximar da sua palavra. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, menos eu erro na vida. Menos eu peco. Quando eu conheço esta palavra, e eu leio no livro de Jeremias capítulo 13, que ele diz assim, porque assim como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz a casa de Israel e de Judá se apegar a mim. É isso que Deus quer de nós. Que você comece a se apegar a Ele. Não somente para meu socorro. Não somente para meu suprimento. Não somente para os meus sonhos se realizarem. Mas me apegar a Ele. Para o amar, o servir e o adorar. Caminhar com Deus é desistir de andar segundo o meu coração. Você já ouviu uma célebre frase? Vou seguir o meu coração? Vou seguir o meu coração. Eu já ouvi isso. Não siga o seu coração. Siga a Deus. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Ele é mentiroso e ele é corrupto. O Senhor, ele diz assim, abra mão da sua vontade. O maior desejo de Deus é que o seu povo se apegue a Ele. Assim como um cinto atado sobre os nossos lombos, sobre os lombos do profeta, é assim que Deus deseja que o povo dele ande lado a lado com Deus. Quanto mais você pensa em Deus, quanto mais você preenche a tua mente e o teu dia com as coisas de Deus, quanto mais você se recusa e diz, Satanás, você não tem mais poder sobre a minha vida, mais você se apega a Deus. Mais você compreende que você não tem nada a ver com aquilo. Enoque anda com Deus de uma maneira tão maravilhosa, de uma maneira tão surpreendente, de uma maneira tão poderosa, que ele só se identificava com Deus. Eu preciso de experiências sobrenaturais com Deus, porque as minhas experiências carnais de nada servem. Cansou.
a minha experiência do meu choro, da minha lamentação, a minha experiência do meu sofrimento. Todos nós sofremos ou não sofremos. Todos nós ficamos doentes. Todos nós passamos crise financeira. E daí? O que é que eu faço com todas elas? Mas quando eu experimento a presença de Deus, eu fico meia doida, porque eu estou cheia de problema, mas eu continuo feliz e desejando a Ele. Quem já não teve isso? Você falou, mas eu estou esquisita. Vocês já não tiveram isso, não? Deus, estou devendo as calças, estou devendo a unha. Deus, estou ruim, estou mal, dói tudo, Deus. Mas eu não consigo me preocupar com isso. Se você falar isso para um carnal, ele vai falar que você é fria, você é indiferente, você é esquisita. Aí você diga assim, não é isso, é que eu estou apegada a Deus como cinto de linho. Diga glória a Deus. É você começar a parar de viver as suas mazelas e as suas lamúrias, porque nós nos preocupamos muito. Não, hoje eu não vou na igreja porque eu estou muito cansado, porque eu estou com muito sono, porque eu estou com muita dor. É você dizer não à sua vontade e dizer a minha vontade. Eu subjugo ela nessa noite e digo, farei sim a vontade do meu Deus que reina na minha vida. Diga glória a Deus. Comece a dizer não à sua vontade. Temos pregado ao longo de toda a existência da Peniel isso. Diga não à sua alma. Diga não à sua jumenta selvagem. Diga não a você. Vou te servir, Senhor. Vou te amar, Senhor. Vou, Senhor, dizer não à minha vontade. A nossa vontade, ela, em geral, ela não é boa. Ah, eu tenho que limpar a casa, mas a minha vontade é de não limpar. Não é assim? Amanhã eu tenho que acordar para trabalhar, mas a minha vontade é de não acordar. A palavra do Senhor diz, perdoai os teus amigos e os que não são seus amigos. Mas a minha vontade é não perdoar. Por quê? Porque na minha vontade eu tenho razão. Na minha vontade eu estou certa. A minha vontade, a minha Raabe, é totalmente o contrário do que eu vivo hoje. A minha vontade nunca foi casar com pastor. Pelo contrário, eu rejeitava por ser filha de pastor. Falava, eu quero essa raça longe de mim. Verdade? Porque eu nunca tive casa. Morava aqui, morava acolá, vai pastorear aqui, vai pastorear. E a casa da minha mãe vivia cheia de pastor. Pastor e político. Então eu olhava aquilo e falava, não quero. A vida da minha mãe era tocar acordeon e tocar o órgão da igreja. Minha mãe fez 12 anos de piano somente para tocar na igreja. Tamanho amor, tamanha dedicação. E tocava bem. Podia dar qualquer partitura que ela tocava. Eu olhava para a vida da minha mãe e falava, que vida. Só que hoje eu louvo a Deus, porque a minha mãe estava na igreja. Sempre uma vida motivada e dirigida pelo serviço na igreja. Ela dizia não à sua vontade. Andar com Deus é maravilhoso, porque é filosófico para muitos. Eu quero andar com Deus, eu ando com Deus, não, mas não diz não à sua vontade. Você acha que o coração de Deus não chora com isso? Você acha que o coração de Deus não se condói com isso? O meu povo se prostra para ajoelhar, mas para pedir
somente para si, mas nunca para glorificar o meu nome por aquilo que eu sou. Eu gosto muito de cânticos que exalta, que engrandece, que glorifica o nome de Deus. Eu não gosto muito de cânticos que traz o flagelo, sabe? É eu. Não, eu gosto de hinos que glorificam e exaltam o Senhor. Porque a glória é estar sempre adorando a Deus pelo que Ele é. Quem já pisou no Santo dos Santos não se imagina em outro lugar. Eu não me imagino em outro lugar que não seja a casa de Deus. Porque eu preciso deixar que Deus, Ele seja o meu guia, não o meu coração. Senhor, quando eu olho para Ti, quando eu olho para a Tua casa, quando eu olho para a minha vida, e eu penso lá, os meus sentimentos e os meus pensamentos, eu vejo quanto Deus mudou. Por quê? Porque eu permiti que Deus fosse o meu guia. Diga, vou permitir que Deus seja o meu guia. Ministério é para construir vidas. Você que tem ministério é para construir vidas. Quando você olha para Pedro, e você vê que Pedro andou 3 anos com Jesus. E quando Jesus questiona Pedro, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, Senhor, eu te amo, Senhor. O Senhor pergunta 1, 2, 3 vezes, o Senhor pergunta para ele várias vezes. E o Senhor fala, cuida das minhas ovelhas. Diga, andar com Deus é desistir das minhas vontades. Desistir, Senhor, eu desisto. Tem coisas que eu pedi a Deus, falei, Deus, quero não, Senhor. Mas eu tive que desistir. O bispo, ele sabe disso. Quantas vezes eu orei e falei, Deus, não, isso não na minha vida, Senhor. Mas nós precisamos desistir das nossas vontades. Desistir dos nossos jeitinhos. Porque andar com Deus é andar como Enoque. Não mais eu, mas Cristo na minha vida. É resistência, é resistir. Porque como é que eu vou andar com Deus? Deus não anda com quem tem vontade própria. Quando você olha para Caleb, você olha para Josué, você olha para Moisés. Você olha para Abraão e Deus fala assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Andar com Deus é buscar sim, dizer sempre não à nossa vontade. É dizer, Senhor, eu preciso me apegar a Ti, porque em todas as minhas lutas, todas elas estão contribuindo para o meu bem-estar, porque o Senhor assim me chamou. Diga amém. Nós, normalmente, quando estamos passando por lutas, nós pensamos, Deus, mas por que, Senhor? Por que, Senhor, disso? Quando o meu segundo filho morreu, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo isso. Mas eu vou depender de Ti. E isso não será um drama na minha vida, mas será um testemunho de que o Senhor faz a sua vontade. Não é fácil. Então tem coisas que você não entende. Diga, tem coisas que eu não entendo. Mas eu preciso crer. Não é? Senhor, eu não entendo isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar procurando um analista para querer entender a vontade de Deus e as coisas na minha vida? Diga, não. Eu vou crer. Eu vou crer, Senhor.
Porque eu desejo andar contigo, eu desejo me aproximar de ti, eu desejo viver para ti. Eu desejo, Senhor, uma vida de andar assim como Enoque, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó. Olhar para a vida de Jacó, que era um homem chamado Jacó, aquele que leva vantagem, mudou a sua história ao ter se tornar um campeão de Deus. Mas ele teve que se apegar a Deus. Diga, eu preciso me apegar a Deus. Se você não se apegar a Deus, você vai se apegar ao quê? Digam para mim, povo, raça eleita e escolhida por Deus. Se não nos apegarmos a Deus, quando eu não consigo me apegar a Deus, eu me apego aos meus sofrimentos, eu me apego às minhas dores, eu me apego às minhas frustrações, eu me apego às minhas fraquezas. Como é que eu me apego às minhas fraquezas? Tá vendo, Deus? Eu não consigo porque eu sou fraco. Mas a palavra do Senhor diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E o poder dele se aperfeiçoa aonde? Nas minhas fraquezas. Quer dizer, então, que nós somos indesculpáveis. Vira para o seu irmão e diga, nós somos indesculpáveis. Aqui não vale nenhuma desculpa esfarrapada. Não vale. Porque eu tenho que dizer não ao meu coração. Há uns 7 anos atrás, eu ouvi de um jovem, vou seguir o meu coração. Falei, vai não, segue não. Vira para o seu irmão e fala, siga seu coração não. Eu seguir o meu coração. Falei, ferrou. Dançou, bebê. Faz isso não. Teu coração é tão cheio de ilusão. Teu coração é tão mentiroso. Teu coração é tão enrustido. Siga não. Fala assim para o Senhor, Senhor, eu não vou seguir o meu coração. Eu vou converter o meu coração. Eu vou me converter a Ti, Senhor. Porque eu quero andar contigo. O detalhe de andar com Deus é que Deus, Ele fala, muda para andar comigo. Como é que eu mudo para andar com Deus? Quando eu estou, como o cinto de linho, apegado a Ele. Oh, aleluia. Quando eu estou apegado a Ele, aí eu mudo. Eu não mudo alimentando a minha alma com as coisas deste mundo. Eu não mudo olhando para os manjares do rei. Eu não mudo me alimentando de tudo que Satanás passa na minha frente. E eu olho, admiro, acho o máximo. Eu não mudo, mas eu mudo quando eu me apego e medito e digo não à minha própria vontade. Senhor, a minha vontade é de não fazer, a minha vontade é de não ir, a minha vontade é de só fazer a minha vontade. Mas eu me apego a Ti, porque eu sei que Tu não andas com quem faz somente a sua vontade. Você já conviveu com pessoas que só fazem o que quer? Você quer ver a bispa Tiririca? É conviver com pessoas assim. Meu nariz acende, como diz uma pessoa. Nariz está aceso. Porque como pode o ser humano só fazer o que quer? Eu não compreendo isso. E eu também não creio nisso. Porque eu creio no poder de transformação do Senhor. Quer dizer então que seu chefe fala assim, faça isso. Não, não vou fazer, porque eu não sou pago para fazer isso.
Tem ensaio hoje? Não vou porque eu não estou a fim de ensaio. Eu só posso ensaiar tal dia, tal hora. Não, não pode. Só faz o que quer. Nunca tem tempo para Deus. Nunca tem tempo para oferecer o melhor para Deus. Porque eu só faço o que eu quero. Deus não anda com quem só tem vontade própria. Não dá. Porque ele chega para Abraão e fala, sobe Moriá e sobe com o sorriso da tua vida que é Isaac. Não vou subir. E não vou levar meu filho também, porque o meu filho não está a fim de subir Moriá. Deus olha e fala, não posso andar com você. Não pode. Quebre a sua vontade. Diga não à sua vontade. Poderíamos estar com a igreja cheia, bonita como no domingo. Poderíamos. Por que não? Porque cada um só faz a sua própria vontade. Então Deus fala assim, comece a quebrar a sua própria vontade. Pessoas que eu percebo que só faz a própria vontade, eu procuro até me manter um pouco longe, porque vai chocar. É como um filho, é como uma filha. Esses dias eu tive experiências com uma criança que eu falei, tão nova, 7 anos de idade, mas só faz a própria vontade. Como pai e como mãe, quando nós percebemos isso, nós já queremos cortar as asas do anjo. Porque está voando muito o anjo de candura. Corta as asas para o bichinho aprender qual é o passo. Como é que você ensina seu filho? Você traz ele do lado e vai adestrando dizendo, é assim que anda seu pai. É assim que anda sua mãe. E é assim que você vai andar. Diga amém. Diga, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É dizendo não à própria vontade. Se nós dermos vazão à nossa própria vontade, nós seremos como bestas feras nessa terra. Ou não é? É. Olhando aquela criança de 7 anos, e ainda falei para ela, por que você faz isso? Você está errada. Eu só faço o que eu quero. Eu falei, tá se vendo que você só faz o que quer. Chamei a minha pequena Teté e falei, olha, menos, porque ela não serve para ser sua amiga. Porque o passo da sua casa é este. O passo da casa dela é outro. E eu perguntei para a Teté, você entendeu a diferença? Ela, compreendi. Deus faz a mesma coisa com a gente. Filhos, filhas, o meu passo é diferente do passo do mundo. É diferente. Nós não fazemos a nossa própria vontade. O Senhor Jesus, Ele se esvaziou, Ele se entregou, falou, não a minha vontade, mas a tua vontade, ó Deus. Senhor, não a mim mesmo. Andar com Deus como Enoque é dizer, não, Senhor, eu não farei a minha própria vontade. Eu não vou seguir o meu coração. O meu coração é enganoso. O meu coração me engana, mente. O meu coração se corrompe. Mas andar com Deus é dizer não. Diga, eu vou dizer não. A minha vontade. Andar com Deus é você andar em santidade. É andar na luz. É andar na verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Eu não sou escravo de nada.
Hoje conversando, eu estou há semana, já uns 15 dias conversando com uma pessoa via WhatsApp. Não, porque eu fui na igreja tal e o profeta falou isso. Não, porque eu fui na igreja tal, o profeta falou aquilo. Eu falei, filha, você não precisa de profeta. Dou o WhatsApp, põe o WhatsApp ali para vocês enxergarem toda a conversa. Você não precisa de profeta, amada. Você precisa se converter. Precisa colocar limites na sua vida. Precisa mudar de vida. Não adianta o profeta, porque normalmente nós queremos a profecia como, eis que te digo, vou te abençoar, eis que te digo, vou abrir a porta, eis que te digo, vou derramar o céu sobre você. Não, tem palavra, abre aí, me dá uma palavra, a palavra do Senhor anda na minha luz. Porque nela tem salvação e libertação para você. E andar na luz do Senhor é começar a praticar as boas coisas. Pode observar, nós somos luz da terra. Nós somos luz deste mundo. E somos sal deste mundo. Só que olhamos para dentro de nós. Você encontra uns pontinhos de trevas? Não encontramos? Umas coisinhas meia, sabe? Deus olha assim, mas a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Lembra dessa história? Lembra desse momento? Em que Jacó coloca a pele sobre ele e ele se apresenta diante de Isaac. Aí Isaac fala, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú, o cheiro é de Esaú, porque Esaú cheirava mal. Era caçador e era peludo. Então sabe quando Deus olha e fala assim, a voz eu até estou reconhecendo, mas você, a aparência, as atitudes não estou reconhecendo. Precisamos começar a andar na luz. Você já percebeu quando você peca? Se você for crente, crente com C maiúsculo, crente com C de conversão, crente de verdade, quando você peca, o que é que acontece logo depois do pecado? Como é que fica você? Fica parecendo um cachorro sem dono. Né? Por quê? Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus e a palavra diz que Pedro chorou amargamente. Ele some da presença de Jesus. Ele some. Jesus passa todas as ruas carregando a cruz, sendo chicoteado, sendo escarnecido, sendo cuspido, sendo zombado. E cadê Pedro? Ele se retira e chora amargamente. Se o pecado, depois de pecar, você se arrepender e dizer, não, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. O pecado, ele tem que ter o arrependimento e tem que ter uma decisão. Diga, eu pequei. Pare de pecar. Pare de pecar. Quando Jesus curava os coxos, os paralíticos, quando Jesus libertava, ele sempre dizia, vá e não peques mais. O pecado é que traz doença. O pecado é que traz lutas. O pecado é que traz angústia. O pecado é que traz tristeza. O pecado é que traz o abismo nas nossas vidas. Essa pessoa me perguntou, o que você acha de mim? Eu falei, você quer a verdade? Ou você quer uma profecia, é isso que te digo? Ela falou que era a verdade. Você tem um sobrenome. Abismo. Saia desta trilha da sua vida. Eu preciso andar na luz. Como é que eu ando na luz? 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim, se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Fala, glória a Deus. Olha que chute na muleira.
Quer dizer que se eu andar na luz, como Ele na luz está, eu tenho comunhão com você. A comunhão tem que existir dentro da sua família, dentro da sua casa. A comunhão tem que existir dentro do teu círculo de relacionamentos de comunhão. Nós escolhemos a quem amar, não é? É fácil amar o bispo. É fácil amar o Mateus. Porque é sangue. Mas a palavra do Senhor diz, para termos comunhão uns com os outros. Mas eu escolho a minha panelinha. Eu escolho quem eu vou amar. Eu escolho que eu vou amar aquele com quem eu me identifico. Eu vou escolher amar aquele que me apoia nas minhas ideias, que gosta dos meus jeitinhos. A palavra do Senhor fala, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Quebre, repreenda todo espírito de divisão e de contenda. Diga em nome de Jesus. Andar com Deus é andar na luz. Eu tenho que andar na luz. Senhor, se eu for naquele lugar, a tua presença estará lá? Não. Então eu não vou naquele lugar. É assim. Porque eu tenho que andar na luz. Senhor, se eu andar com esta pessoa que não tem nada a ver contigo, que não quer nada com o evangelho, que não, Senhor, que despreza a tua palavra, que despreza o teu evangelho, não dá para andar junto. Porque de alguma maneira, esta pessoa vai me influenciar. Eu fico encafifado com isso. Quem é mais forte? É Deus ou o diabo? Por que quando um filho da luz, um crente lavado e remido no sangue, ele faz aliança com o ímpio, ele deixa de ser crente? Não é assim? Falem para mim. É assim. Pelo menos os casamentos que nós vimos, concorda? Que casou, a moça casou com o ímpio. A gente falou, não faz isso. Isso não dá certo. Não, mas depois ele vem para Jesus, veio nada. Pergunta se ela está na igreja. Não está. Por quê? Porque não há prazer em Deus. Deus não tem prazer nesta união. Porque onde a luz, as trevas não podem estar junto. Porque eu preciso andar, Senhor, na tua luz. Eu preciso ter comunhão, sim, com o meu irmão, com a minha irmã. Eu vou quebrar esse espírito que divide, esse espírito que separa, esse espírito que fala, essas maldições que caminham junto comigo. Porque eu vou me apegar a ti como cinto de linho. E vou andar na luz. Diga, andar com Deus é andar na luz. Não escolha. Não, eu escolho fulano, amar. Ai, fulano. A palavra do Senhor diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Nunca entre em rodinhas. Porque Deus não tem prazer nas rodinhas. Cuidado com os ex na sua vida. Sabe, ex-marido, ex-mulher, ex-namorada, ex-namorado, ex-amigo, ex não sei o que lá. Todas as ovelhas que saíram da Peniel por esse ou aquele motivo, com todos nós nos relacionamos. Tá todos no meu WhatsApp, de vez em quando aparece uma aqui. Salvo aqueles que saíram por rebeldia. Mas é manter a comunhão. Porque ele é seu irmão. Ele é meu irmão em Cristo Jesus. Diga, vou manter
a comunhão com meu irmão. Tem parente na tua casa que você fala, Deus, está duro engolir. Até com óleo de rícino é duro de engolir. Não tem? Tem. Na minha família tem. Eu oro e choro pelos meus irmãos. Mesmo vivendo turbulências, eu sei que Jesus vai salvar um a um. E não é fácil conviver. Diga ao bispo que ele sempre fala dos cunhados dele. Não é fácil, mas eu tenho que andar na luz. Eu não posso orar a Deus, pedindo a Deus tantas coisas, adorar a Deus, se o meu coração não anda em luz. Se do momento em que eu ponho o pé na calçada e eu sento no volante do meu carro e eu falo mal do meu irmão, eu estou andando em trevas. Eu estou em trevas. E Deus fala, filho, filha, está difícil andar contigo. Porque a minha palavra diz para ti, ter comunhão com os teus irmãos. E mesmo que ele seja difícil, diferente, mas tenha comunhão com o seu irmão. Diga, vou andar na luz. Porque a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus, seu filho, me purifica de todo pecado quando eu tenho comunhão com meu irmão. Fala aleluia. Eu preciso andar na luz. Diga, eu vou andar na luz. A partir de hoje, vou ser sincero e amar o meu irmão. E amar o meu inimigo. E amar aquele que não vai com a minha cara. Tem gente que não vai com a sua cara, não vai com a minha cara, não tem problema. Continue amando a pessoa. Tem pessoas que olham para você e falam bom dia. Tem um rapaz lá, o gerente lá da academia, que a gente dá bom dia, ele não responde. Falei, eu vou parar de dar bom dia para ele. O Espírito Santo falou, para não. Dá bom dia, Júnior, bom dia. Hoje ele dá bom dia, hoje ele até sorri, né? Ele até sorri. Porque eu preciso tirar todo ponto de trevas da minha vida. Eu acho lindo o Facebook, né? Porque no Facebook a gente ama todo mundo. Todo mundo é lindo. Todo mundo é gostoso, é delicioso, é maravilhoso. Todo mundo é maravilhoso. Eu tenho muito cuidado com o Facebook. Porque Facebook, eu uso o meu para salvação. Mas tem muita gente que usa para corrupção. Para corromper, para mentir e para enganar. Cuidado. Cuidado com pontos de trevas no seu Facebook. Vigie isso. Porque Facebook, eu já trouxe gente para Jesus. A maior pérola da minha vida é a Cida. Trouxe para Jesus pelo Facebook. E não foi fácil. Porque no início só foi pedra. Pergunta para ela. Só questionando Deus, questionando a igreja. E eu falei, Jesus, nós vamos resgatar essa vida para ti. Diga, eu vou começar a andar só na luz. Ande na luz. Se você anda na luz, você não tropeça. Você não tropeça porque você está na luz. Agora vai andar no escuro. Apaga a luz da sua casa, apaga a luz aqui, eu te rodo e te solto aí. Você vai tropeçar, tropicar em um monte de coisa. Por que a gente tropeça tanto na vida? Por que a gente se mete em tanta enrascada? Por que a gente se mete em confusão? Por que entra as encrencas? Porque andamos em trevas. Mas se você anda na luz, se você anda na verdade, não há tropeço na sua vida. Porque eu estou andando apegado a Deus, como cinto de linho. Você quer ser feliz? Queremos ser felizes. Não pegue. Quando vier um pecado, entrou pela porta esquerda, saia pela porta do fundo. Estou fora. Estou fora. Eu preciso começar a caminhar em humildade. Diga, tem um coração humilde. O que é um coração humilde? É um coração pobre que não tem carro, não tem casa, mora na favela, não tem o que comer, é ser humilde? Não, mas como aquela pessoa é humilde.
Não tem o que vestir. Tadinho, vamos dar uma roupa de frio, porque ele é muito humilde. É isso ser humilde? O que é um coração humilde? É um coração ensinável. Ser humilde é ser ensinável. Quando você tiver um coração para aprender, para ser ministrado, para ser doutrinado. Culto de quarta-feira é um culto em que a gente doutrina muito a igreja. Ser doutrinado, ser orientado. Jesus, ele parava na relva, ele se assentava na relva e ele falava, ensinava, ministrava o seu povo, para que o seu povo não andasse em trevas, mas andasse em luz. Mas eu preciso receber isso na minha vida. Começar a ter experiências com Deus. E experiências com Deus são experiências sobrenaturais que me levam a um novo patamar, a um patamar diferente nesta vida. É você olhar de lado e dizer: Deus, a minha vida é muito medíocre. Eu preciso é ter experiências contigo. E para isso, eu preciso andar contigo. Eu preciso me converter e dizer: Senhor, a minha vida não me pertence. Eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade é fazer a tua vontade. Diga aleluias. Diga assim: a minha vontade é não fazer mais a minha vontade, mas fazer a tua vontade. Pare de fazer só a sua vontade. O reino de Deus precisa de você. E para fazer a vontade do Pai, é necessário o sacrifício da sua vida. Eu não sacrifico nada para Deus. Eu não sacrifico um sono. Eu não sacrifico uma hora para ensaiar, para estudar, para orar, para estar no culto. Eu não sacrifico absolutamente nada. Porque eu quero fazer a minha vontade. Não dá. Jesus sacrificou a si mesmo. E disse: não a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. A minha vontade é pecar. A minha vontade é fazer nada. Sacrifica isso. Diga não. Não. Muitos poderiam estar aqui, mas eu estou cansado, preciso ir para casa dormir. Não sacrifica. Não sacrifica. E o reino de Deus, ele é conquistado com força. É com violência. É dizer não. Eu estou doente, mas não estou morto. Diga glória a Deus. Preguei aqui no culto de oração. Salmo 88, depois você vai lá ler. Ele estava doente, mas não estava morto. E ele falou para Deus: Deus, se o Senhor me tirar dessa cova, o Senhor terás novamente a minha adoração. Porque morto, moribundo não adora a Deus. Só vivo adora a Deus. Diga: eu preciso estar vivo. Saia da morte. Saia das suas doencinhas de nada. Mas doenceca de nada que te paralisa. Deus fala assim: sacrifica. Porque andar com Deus é sacrificar a sua vida em prol do reino de Deus. Todos os apóstolos do Senhor Jesus, com exceção de João, sacrificaram a sua própria vida em prol do Evangelho. Mas nós não sacrificamos o nosso sono. Não sacrificamos o nosso churrasco com amigos. Não sacrificamos as nossas vontades. Porque fazemos a nossa própria vontade. Andar com Deus é amar a Deus. Como é que eu amo a Deus? Como é amar a Deus? Porque hoje em dia, o evangelho está muito moderno.
Eu tenho 50 e poucos anos. Mas eu continuo antigona. Me surpreendo com os meus pensamentos. Eu falo, Deus, eu não sei te servir tão moderninha assim. Porque a tua palavra, ela lida, meditada e vivida, requer uma vida de santidade. Diga, vida de santidade. Vai namorar? Vai. É só namorado. Não é pegação. Não é ficar. Não é... Tem uns nomes novos agora. Namorido. Não é mão naquilo, aquilo naquilo, aquilo na mão, a mão naquilo, não sei mais dizer. Não é assim. Não existe isso. Quando a Esther for começar a namorar, eu já vou estar com quase 60. Você acha que vai ser diferente o pensamento de hoje? Mas nina. Não vai. Ah, vai viajar com o namorado? Não vai. Mas não vai mais nunca. Namorei 4 anos e meio com essa belezura aqui. Nunca saí só com ele. Nunca. Porque tinha 4 para tomar conta. Ia comer pastel, era um meu, um dele e um da trenca toda. E não achava ruim não, viu? Nunca reclamou. Nunca. Sempre tinha um. Menos. Sempre tinha um. E minha mãe era cara dura. E não tinha essa de rabo fazer bico. Você não confia em mim? Papo furado, né? Você não confia em mim? Acho o máximo os filhos falar isso. Você não confia em mim, mãe? Não. A ordem dessa casa é não vai. Tô nem aí se confio, se não confio, que voto de confiança que você quer. Não vai. Diga, eu sou muralha. Mas os meus filhos eu não sei. Pode ser umas muralhas tudo esburacadas, entendeu? Diga, eu estou compreendendo. Você entende isso? Eu sou muralha. Mas os filhos, a muralha dele está cheia de raposa dentro dela, manja? As raposas dentro da muralha. Então, filho, o negócio é o seguinte. Você vai acompanhado. Alguém irá por você. Alguém vai estar junto. Diga amém. Então, nessas coisas eu sou meio antigona. E eu não sei se daqui a 10 anos eu vou mudar. Acho que não. Acho que não. Entendeu? Porque o Senhor diz assim: amar a Deus profundamente é você ter consciência de quem você é. E Deus, Ele deseja ser amado pelo seu povo. Ser amado pelo seu povo. Quando Ele questiona Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, ele já vai ficando meio mole com Deus perguntando aquilo. E aí Jesus, ele fala assim: cuida das minhas ovelhas. O maior e o melhor desejo, e o desejo maior de Deus para com os seus filhos, é ser amado pelo seu povo. O povo de Deus hoje ama a Deus de uma forma esdrúxula. Ama e não cuida. Ama e não zela. Ama e não serve. Ama e não adora. Ama e não sacrifica. Deus, Jesus fala para Pedro: cuida das minhas ovelhas. O maior triunfo para Deus é quando você demonstrar que você o ama, cuidando das ovelhas dele. Deus te deu ministério. Você abriu mão dele, porque você não quer sacrificar. O Senhor, Ele nos ensina a amar. E a demonstração do meu amor para com Deus é cuidar de cada ovelha, é sacrificar a minha vida e dizer: eu não tenho vida, a minha vida é te servir, Senhor. Quando você dizer que ama a Deus, demonstre isso.
Nunca abra mão do seu ministério. Porque Deus te deu para cuidar de vidas, para ministrar vidas, para discipular vidas, para estar na casa dele. Se eu amo a Deus, eu sacrifico a minha vida e cuido de gente e de pessoas. Diga amém. E não é fácil cuidar de gente e de pessoas. Porque cada uma tem uma ideia na cabeça. Cada uma tem uma fala na boca. Cada uma tem um sentimento no coração. E muitas vezes, muitos deles são enganosos. Pensamentos e sentimentos enganosos. Amar a Deus é cuidar do seu reino. É cuidar das coisas de Deus. É cuidar do seu chamado para com Deus, para com o reino. Tudo o que você for fazer a partir de hoje. Vou te dizer que um líder empolgante, ele precisa empolgar os seus liderados. Ele precisa trazer a fidelidade no serviço do reino. Às vezes a gente cansa e quase desiste. Porque você chama, ai, não posso, ai, não dá, ai, não vai. Eu me pergunto, como é que está o teu amor para com Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas fará você andar com Deus. Se eu ando com Deus, a minha vida, todas as motivações são para servir a Deus. Quero que você se coloque de pé. Amar a Deus de todo coração, de todo entendimento e de toda força. Eu vou andar contigo, Senhor. Feche seus olhos nesse instante. Faça uma revista dentro do teu coração. Faça uma revista. Comece a agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Reveja toda a tua vida. Nós estamos no meio do ano de 2017. Você tem mais metade do ano para mudar o teu chamado e o teu ministério. Fale para Deus. Deus, eu preciso, Senhor, começar a te amar. Começar a agradar o teu coração. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará todo desejo do teu coração. Comece a sacrificar ao Senhor. Eu quero que você nesse instante, eu não vou te chamar aqui na frente hoje, porque a maioria já conhece a palavra e sabe o certo e o errado. Quero que nesse instante você tenha um propósito com Deus. Senhor, eu preciso me apegar a Ti. Me apegar a Ti, Senhor. Andar lado a lado contigo. Me identificar, Senhor, com os desígnios da Tua palavra. Me identificar, Senhor, contigo. Trazer, Senhor, a imagem, esta semelhança contigo. Começar a mudar o meu padrão de vida. A minha família, os meus filhos se identificarem contigo e com teu reino. Senhor, nesta noite,
mudamos, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas motivações para contigo. Levanta-te, Pai. Levanta-te, ó Deus. Muda, Senhor. Muda, Pai, os nossos corações. Nos quebramos, nos quebrantamos na Tua presença. A começar em mim. Diga assim: Senhor Deus, nesta noite, eu quero me apegar a Ti. Como este cinto de linho, atado, apegado, eu me apego a Ti. Ensina-me, ó Deus, te amar, te servir, te adorar, sacrificar os meus dias, as minhas horas, o meu sono, sacrificar, Senhor, o meu cansaço para te servir e para te adorar, que eu possa, Senhor, te oferecer o melhor do meu horário, das minhas noites, dos meus sábados, que eu possa, Senhor, ser uma boa influência na minha casa, na minha família, na minha igreja. Nesta noite, eu tomo uma decisão de me apegar a Ti, de andar contigo, de cultivar um relacionamento contigo, ó Deus. Senhor Deus, olhe agora para a minha casa. Faz uma revista na sua casa. O que é que está errado? O que é que está errado? Você que é pai, você que é mãe. Seja você exemplo de força. Seja você exemplo de fortaleza. Seja você exemplo de comunhão com Deus. Talvez os teus filhos não tenham comunhão com Deus, porque você não mostra a tua comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus demonstrada é através da nossa fala, é através do nosso exemplo. Pai, nesta noite, olhamos para as nossas casas. Se há pecado na tua vida, se você está amarrado, comprometido com algum pecado, confessa agora a Deus. Confesse agora ao Senhor Jesus. Comece a ter comunhão com o seu irmão, ter comunhão na sua família, na sua casa. Porque o sangue do Senhor Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Andar com Deus é ser apaixonante aos olhos de Deus. Andar com Deus não é você se orgulhar da tua santidade, se orgulhar da tua comunhão. Não é trocentos dias de jejum, não. É você ter o seu dia a dia apegado a Deus e os teus filhos seguindo o teu exemplo. Pai, olha agora cada oração. Olhe agora, Senhor, cada súplica. O teu povo que suplica, que pede a Ti pela salvação, pela libertação da sua família e da sua parentela. Nos apegamos a Ti, assim como o Senhor desejou que Israel e Judá estivessem apegados a Ti, assim seremos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.